Unidos e a União Europeia anunciaram um acordo comercial que impõe tarifas de 15% sobre a maioria dos produtos do bloco. Mesma taxa, segundo o presidente norte-americano Donald Trump, fechou com o Japão, né? Ele fechou na semana passada com o Japão, outros países asiáticos também. Vamos ver o que o Trump disse sobre essa negociação agora com a União Europeia. So I just want to congratulate you. I think it's great that we made a deal today instead of playing games and maybe not making a deal at all. I think it's I'm going to let you say, but I think it's the biggest deal ever made. Thank you very much. Congratulations. O presidente dos Estados Unidos ao lado da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Ô, Calil, com a União Europeia, um acordo, né, para fechar essa tarifa em 15%. Com o Brasil, 50%. O Trump disse que ia manter essa taxa de 50% para países com quem os Estados Unidos não estava se dando muito bem. Existe toda uma discussão sobre que tipo de racionalidade, se é que a gente pode colocar nesses termos, guia o Trump, né? E no início, bem no início do mandato, alguns meses atrás, algumas pessoas, alguns analistas estavam dizendo que o Trump estaria numa espécie de, digamos que ele não teria uma racionalidade, né? Que ele estaria fazendo as coisas como se ele tivesse, enfim, apenas no caos ou de uma certa maneira enlouquecido. Eu não acho isso, eu acho que, inclusive, o próprio método é se fingir, né, digamos, de caótico e de que ele pode fazer qualquer coisa, mas no final das contas, o que acaba acontecendo é que o Trump ele foi muito hábil em perceber uma coisa que é a seguinte: primeiro, como as democracias podem ser corroídas por dentro, né? O Trump entendeu isso, acho que no seu primeiro mandato isso foi um aprendizado para ele e agora é isso que ele está fazendo. E ele está corroendo a democracia não só dos Estados Unidos, mas de outros países também. E o que acontece no caso brasileiro? O Brasil, ele está numa posição que internamente ela é uma posição forte, mas que para o Trump ela é incômoda, porque o Brasil tem seguido como um modelo democrático. Então acho que isso é o principal incômodo que o Donald Trump tem com o Brasil. Não, enfim, a gente até já falou sobre isso aqui no UOL algumas vezes, não é só questões pontuais envolvendo a família Bolsonaro ou Jair Bolsonaro. O que acontece é que o Trump foi um dos articuladores, apoiou, estava do lado de fora da invasão do Capitólio no 6 de janeiro, e nos Estados Unidos, por não ter uma justiça eleitoral como tem no Brasil, por várias outras razões institucionais, Estados Unidos não conseguiu frear o Trump, né? Do ponto de vista institucional, o Trump se reelegeu. O Brasil tomou um caminho diferente, porque a gente tem similaridades entre o 6 de janeiro e o 8 de janeiro. E ao contrário dos Estados Unidos, as instituições brasileiras têm conseguido conter o golpismo. Fato é que a gente agora vai ter o julgamento de todo o núcleo central do golpe. Então, o que acontece é que o Brasil ele se torna, por, enfim, ser um modelo bem sucedido, digamos, de democracia, nesses termos e no mundo que a gente está vivendo hoje, acaba sendo um empecilho para o Trump. Porque para o Trump não é bom a gente ter uma democracia que apresenta um modelo que dá para dizer, bom, mas e se a gente estiver no Brasil, assim como nos Estados Unidos, a gente copiar isso do Brasil? Então eu acho que o que acabou acontecendo é uma coisa que recente inverte um pouco. Durante muitas décadas, os Estados Unidos foi uma espécie de modelo de democracia a ser seguida, inclusive para o Brasil, e agora o que está acontecendo é que o Brasil está se tornando um player importante, mostrando um caminho democrático após várias tentativas de esvaziamento e de ataque à democracia. Isso não significa dizer que a democracia no Brasil não tem nenhum problema, mas diante de situações como tentativa de golpe de Donald Trump, de Jair Bolsonaro e de outros atores com a ascensão da extrema-direita no mundo inteiro, o Brasil tem dado respostas muito firmes, e isso incomoda muito o Trump. Tamires, você concorda com isso? Como é que o Trump vê a América Latina na tua avaliação e quão o BRICS pode também estar, digamos assim, incomodando o Trump para ele agir dessa maneira aqui com o Brasil? Olha, eu destacaria mais um ponto, né, puxando o gancho da professora Isabela, que os Estados Unidos sempre se venderam para a opinião pública internacional como o modelo democrático, né, a ser seguido. Mas hoje nós não podemos ter tanto essa confiança, já que os Estados Unidos hoje têm um governo autoritário, né, haja vista a maneira como tem lidado com várias democracias, entre elas o Brasil, fora as intervenções do governo norte-americano sobre as universidades, né, que fazem estudos de raça, gênero, né, existe também
um corte do orçamento para esses departamentos e universidades, a política anti-imigração, inclusive o controle que o governo norte-americano tem feito sobre as redes sociais, principalmente de estrangeiros que desejam entrar aos Estados Unidos e que têm o visto negado exatamente por fazer qualquer tipo de crítica ao governo Trump, né? Então isso tem mostrado que hoje os Estados Unidos estão mais próximos de um governo autoritário de tons fascistas do que de uma democracia. E claro que um outro pavor dos norte-americanos que fazem com que as sanções cheguem ao Brasil e chegarão dia 1º de agosto é o fato do Brasil ter uma aproximação maior dos BRICS, em especial a China. Só que isso pode levar a efeitos colaterais consideráveis aos Estados Unidos, né? Porque você não rebate a presença da China aqui no Brasil com sanções, mas oferecendo mais vantagens ao Brasil, né? E coisa que o Trump não tem feito, muito mais por uma questão ideológica de aproximação com Bolsonaro e na tentativa, né, de intervir também no processo eleitoral do próximo ano, até mesmo visando a derrubada do governo Lula, se não pelas vias democráticas, talvez, a exemplo do que aconteceu com a Dilma em 2016. E a médio e longo prazo, o Brasil tende a escoar essa produção que chegaria aos Estados Unidos e não vai chegar a outros países, né, tecendo novas relações internacionais ou fortalecendo naquilo que a diplomacia brasileira sob o governo Lula chama de relações sul-sul, né, não mais dependentes tanto da Europa e principalmente agora dos Estados Unidos. De modo que a China, com esse processo, tende a se transformar cada vez mais no principal parceiro brasileiro. E não só isso, o Brasil é um país importante na região aqui sul-americana, com a capacidade de influenciar outras nações a tomarem o mesmo destino, né, fazendo com que o Brasil deixe de ser um simples quintal dos norte-americanos. Isso a médio e longo prazo deverá ocorrer. E daí o temor do Trump, né? Ou seja, vale tudo, vale uma restrição econômica mais pesada e até mesmo, eu diria que esse é o início de um processo do governo Trump contra o governo Lula, que, como eu disse, também poderá resultar em ações mais ferozes a ponto de financiar e apoiar processos golpistas ou mesmo de impeachment.